conservadora. Se você não sabe quem ele era um dos grandes apoiadores do Donald Trump, 31 anos de idade, que mais levava jovens a apoiar o conservadorismo do Donald Trump. Ele defendia o porte de armas irrestrito, a segunda emenda constitucional, para todo o território dos Estados Unidos. Ele defendia o genocídio em Gaza, defendia mais sanções, inclusive, para o Brasil, contra imigrantes, e ele foi assassinado. Ele levou um tiro, eu não vou nem passar a imagem, porque eu acho que é muito forte para ficar passando aqui para vocês, mas vocês podem procurar na internet quem tiver curiosidade. E eu vou falar hoje para vocês do que se sabe até agora, quais as consequências disso, o que o Donald Trump está falando, e vou explicar como que funciona o porte de armas nos Estados Unidos, que é uma questão que muita gente tem curiosidade, tem dúvida, inclusive pode ajudar você num argumento aí de uma redação possível, por exemplo, para fazer uma relação com o Brasil, fazer diferenças e tal, tá bom? Então já vou pedir para vocês curtirem esse vídeo, que vocês ajudam demais o nosso conteúdo. Quem é inscrito sabe que se curte logo de cara, ajuda o nosso canal, o nosso vídeo chegar a mais pessoas, e é o que a gente precisa, tá bom? Vou tomando meu café. Vamos lá. O Charlie Kirk, então, como eu já antecipei, foi assassinado. Ele era pai de casado, pai de duas filhas, e ele era o criador lá em 2012, então bastante tempo, então ele não vem de hoje, tá? Era um grande influenciador conservador, tinha milhões de seguidores em redes sociais. Ele era fundador de um movimento conservador nos Estados Unidos chamado Turning Point USA. Esse movimento, inclusive, tinha como das práticas, além de promover palestras, crescimento da juventude conservadora, incentivava, por exemplo, professores conservadores a retalhar ou rebaterem, reprimirem estudantes que eles consideravam de esquerda, acabar com movimentos de esquerda dentro das universidades e dos colégios, dos high schools nos Estados Unidos. Então era um movimento muito grande. Ele estava lá fazendo um discurso, né, um comício, defendendo o porte de armas. Ele era um desses defensores que diziam que armas salvavam vidas. Então é bem contraditório, porque ele foi morto com um tiro, assim, pegou pesado assim, no pescoço dele e faleceu. Como falei para vocês, eu não vou trazer aqui. Na hora que ele foi que ele foi atirado, ele morreu, acho que já no hospital, mas não sei se foi ali na hora, tal. Eles anunciaram só depois. E pegaram um senhor, né? Mas depois liberaram, que viram que não era ele. Até o momento que eu tô gravando esse vídeo, o atirador tá foragido, mas foi pego o fuzil de longo alcance que matou. Ele estava lá fazendo um discurso, foi morto em Utah, tá bom? Bom, vamos lá. O que o Donald Trump falou? O Donald Trump já prestou as suas condolências e falou o quê? Nas redes sociais, lá na Truth Social. O grande e até mesmo lendário Charlie Kirk está morto. Ninguém compreendia. O Charlie Kirk tinha uma influência muito grande do Trump e influenciava também, tinha acesso direto ao Trump, tá? Compreendia ou tinha o coração da juventude dos Estados Unidos da América melhor do que Charlie. Ele era amado e admirado por todos, especialmente por mim. E agora não está mais entre nós. Melania, que é a esposa do Trump, e meus pêsames à sua linda esposa Érica e à família. Charlie, nós te amamos. Mas não foram só republicanos, tá? Democratas também prestaram suas condolências. A própria Kamala Harris falou sobre o absurdo, que é preciso pensar sobre isso, sobre essa questão da violência nos Estados Unidos. Mas o Donald Trump mesmo, em entrevista no Salão Oval da Casa Branca, ele publicou isso também na sua rede social, ele culpou a esquerda radical sobre o que aconteceu, mas assim, até agora você não tem uma investigação concreta de como atiraram e se agiu sozinho ou não. Você faz referências, por exemplo, ao tiro que o Donald Trump tomou no comício ano passado, né, na meia campanha eleitoral, e descobriram que o atirador agiu sozinho, inclusive, né? E ele falou também, o Donald Trump disse que o governo dele vai encontrar e vai pegar cada um que comete essas atrocidades, mas jogou para o campo político, né? Jogou para o campo. A gente ainda não sabe, tá? Pode ser que de repente saia para o campo político depois das investigações, mas até então não se sabe. Mas ele já relatou, ele já falou. Segundo a investigação do Donald Trump, através do que ele pensa, já foi para o campo político. E outros também influenciadores de direita já estão, inclusive, falando sobre o quanto que a esquerda é péssima para os Estados Unidos e estão culpando a esquerda. Só que, assim, como eu já falei para vocês, é muito contraditório porque o próprio Charlie era um defensor do uso de armas para defesa, tá?
É só que a gente sabe que essas armas, mesmo que para defesa, tá? Que eu não defendo o porte de armas, tá? Mas as armas para defesa, elas podem cair nas mãos de outras pessoas também. Então, mas ele defende, o que que o Charlie defendia, né? Ele defendia que a segunda emenda constitucional dos Estados Unidos fosse valendo para todo o território nacional. Vale, só que vale com restrições dos estados. Muitos estados colocam filtros, porque a Constituição dos Estados Unidos ela é muito sucinta. Só para explicar para vocês, ela é muito rápida, tá? Ela é muito pequena, comparado ao que a gente tem no Brasil, por exemplo. E ela abre margens para muitas interpretações. A própria Quinta Emenda, ela abre margem para muitas interpretações. E é o que a gente vai ver agora. A gente vai falar sobre a questão do porte de armas, entender o que é essa segunda emenda, tá bom? Então, antes da gente ir, eu só falar para vocês que eu estou tomando meu cafezinho. É o meu Café Vero, que me acompanha em todos os vídeos aqui do canal. Todas as preparações, né, de vídeos, preparo de aula, preparo de vídeo. Tá? Tô sempre tomando meu cafezinho Vero. Café por assinatura, muito gostoso, saboroso mesmo. Eu não abro mão disso de jeito nenhum. E aí eu vou deixar o link da Vero na descrição para vocês, para quem quiser assinar, conhecer e assinar. Você recebe mensalmente uma caixa super gostosa da Vero na casa de vocês, tá bom? E aí a gente põe o nosso, coloco aqui para vocês também o nosso cupom de desconto, Café Dialético, tudo junto em maiúsculo, para vocês conseguirem um bom desconto e ajudam o canal também na compra do Café Vero. Obrigado, Vero. Obrigado, gente. Vamos lá então falar sobre agora a apresentação sobre a segunda emenda e como é que funciona o porte de armas nos Estados Unidos. Então, tamo aí, vamos falar do porte de armas. Primeira coisa, a gente precisa entender o que é a segunda emenda dos Estados Unidos. Ela foi feita com todas as outras emendas dos Estados Unidos em 1791, que é a data da promulgação da Constituição dos Estados Unidos. É antigo, os Estados Unidos nunca teve outra Constituição. E ela, o texto na íntegra é isso aqui que eu estou colocando para vocês. Sendo uma milícia bem regulamentada, necessária para a segurança de um Estado livre, o direito do povo de manter e portar armas não deve ser violado. É isso. Você já viu? É pequeno, rápido, direto, objetivo, mas que abre a margens para as interpretações. Porque você não tem mais detalhes sobre isso, né? Então é o seguinte, o Charlie Kirk queria que isso valesse para todos os estados. Só que tem um grande porém. Cada estado vai estabelecer uma regra para uma lei para que essa emenda seja aplicada. Os estados não tiram o direito da segunda emenda, mas eles estabelecem filtros, tá? Vamos lá. Compra de armas. A gente coloquei aqui em tópicos para vocês. Você tem, no geral, tá? Verificação de antecedentes. Você comprar uma arma. Isso é feito pelo FBI, que é o Departamento de Investigação Federal. Então você define, a investigação vem em antecedentes criminais e saúde mental. Só que isso aqui já é falho. Eu explico por quê. Porque, tudo bem, pelos antecedentes criminais, ok, mas em saúde mental, às vezes é uma pessoa, por exemplo, não tratada, que não tem registro, não tem laudo médico, mas ela tem questões com saúde mental. Ela consegue comprar armas, tá? De acordo com as legislações. Mas também existem feiras de compras de armas, as gun shops nos Estados Unidos. Isso é muito comum nos Estados Unidos, que isso tudo passa por baixo dos panos. Não são ilegais, mas passam, não, então não passa por baixo do pano, mas passa pelo longe do crivo do FBI, por exemplo, as vendas de armas, que às vezes a pessoa faz lá você tem uma feira numa cidade, numa vila, em algum lugar, então a gente vai fazer aqui uma e as pessoas podem chegar lá e comprar armas, tá? E também, além do que, você tem vendas privadas de armas. Ó, tem uma arma aqui que quero te vender, tá? Talvez eu não coloque na internet, mas eu quero te vender. Isso passa normalmente nos Estados Unidos. Então, o porte de armas nos Estados Unidos, ele chega a ser até descontrolado. Ok, vamos para uma segunda aqui. A gente falou sobre a venda, agora a gente vai para o porte de armas. Como é que funciona o porte de armas? Ele pode ser aberto, que é visível. Você pode carregar uma arma, por exemplo, na rua, um revólver, dentro, no coldre. Todo mundo vai saber que você está com uma arma, você civil, tá? Não militar. Ou velado. Isso pode depender de estado para estado. Você pode carregar essa arma na rua, só que o uso é velado. Tem que ser debaixo da roupa, por exemplo. Tá bom? Olha lá.
Cada estado vai definir o tipo de porte, se é aberto ou velado, tá bom? Ele não vai proibir de você usar armas, se é aberto ou velado. Existem estados que são mais permissivos, se é aberto ou velado, sem exigência de licença, que são os constitutional carry states, que são aqueles que falam que a segunda emenda constitucional é desse jeito. Ó, a segunda emenda constitucional falou, pode usar arma. Então a gente não vai colocar nenhum tipo de licença prévia, a gente não vai colocar nenhum tipo de restrição. Eles preferem interpretar a Constituição ao pé da letra, a segunda emenda. Então, por exemplo, você tem Texas, Arizona, Flórida, que são estados, inclusive, basicamente, tá? Estados majoritariamente republicanos, trumpistas, republicanos e tal. E tem os mais restritivos, né? Que exigem licença, treinamento. Então, por exemplo, você tem a Califórnia, que é um estado democrata, Nova York, Nova Jersey, que são estados geralmente que são mais democratas, tá bom? Eles não proíbem o uso de armas, tá bom? Deixa eu ver se eu estou aqui na frente. Não proíbem o uso de armas, mas eles são mais restritivos. Ok. E todo pode se comprar qualquer arma e portar qualquer arma nos Estados Unidos? Não, não é bem assim. Geralmente, agora estou na frente, geralmente são armas de longo alcance, que você pode ter, são permitidas para defesa residencial. Então, o fuzil R-15, que é muito comum nos Estados Unidos, além de pistolas, tá? E são proibidos, por exemplo, acessórios como silenciadores, fuzis de cano curto e metralhadoras, tá aqui, ó, automáticas, são proibidas, tá? Metralhadoras automáticas para uso civil. Militar é outra coisa. Só que isso também a gente vê muito na teoria, porque às vezes a gente, como eu falei para vocês, existem feiras que às vezes passam, compras privadas, que às vezes passam nos Estados Unidos. Então reparem que você tem uma segunda emenda constitucional que diz sobre portar armas. E aí cada estado vai, ele não restringe a emenda, só que ele faz uma interpretação. Alguns querem interpretar o pé da letra, se a emenda falou, a gente deixa. Agora os outros falam, não, tudo bem, ela falou, mas a gente vai colocar parâmetros para esse porte de armas. Mas não há dúvida que a morte do Charlie Kirk levou também, então, a essa discussão, vai aumentar essa discussão dos Estados Unidos. Se a gente acha que às vezes essa discussão no Brasil é grande, ela não é. Nos Estados Unidos é muito mais forte. É muito mais forte do que no Brasil. Lá você tem uma cultura de porte de armas. E isso que a segunda emenda traz, inclusive, vem de acordo com a experiência dos Estados Unidos no processo de independência. Quando os Estados Unidos se torna independente da Inglaterra em 1776, uma parte significativa dessa independência foi feita através da população civil que foi incentivada a se alistar nas tropas de independência, portando armas, viajando pelos Estados Unidos, em parte pelo mundo, inclusive, para poder fazer essa independência. Então tem essa cultura da defesa nos Estados Unidos. E muitos estados, e principalmente conservadores, republicanos, levam isso muito a sério, querem que a segunda emenda seja irrestrita, né? Então esse debate vai ser acalorado. Agora, em relação às acusações de esquerda radical, isso tudo você ainda tem que ver. Logicamente que você já pode entender que uma consequência vai ser maior repressão aos opositores do governo Trump, tá? Mas isso também já não era uma novidade para ninguém. A oposição ao governo Trump vai ser reprimida cada vez mais, porque ela é colocada como a culpada dessas coisas que acontecem. Mas vamos só lembrar, inclusive, que nesse ano dois parlamentares democratas foram baleados nos Estados Unidos. Certo? Então, assim, são opositores ao Donald Trump. Um deles morreu, o outro sobreviveu, mas foram baleados. A própria Nancy Pelosi, que é democrata, né, teve uma atuação, tem uma atuação grande na Câmara, inclusive presidente de Câmara. A Nancy Pelosi teve a casa invadida também, certo? Por pessoas com porte de arma. Então, assim, opositores e situação ao Donald Trump, todos eles são vítimas disso que acontece nos Estados Unidos por causa de uma cultura de armas, certo? Agora, quanto você mais incentiva essa cultura de armas, mais violência vai acontecer. Isso não tenha dúvida, se você incentiva, como eu falei para vocês, eu mostrei para vocês aqui, como eu mostrei para vocês, em alguns lugares não há uma restrição, não há um crivo muito forte. Esse negócio que eu falei da saúde mental, pessoas que portam armas sem laudo médico, porque precisa ter o laudo, mas quem é que tem? Compreenderam? É isso. Então deixa aqui nos comentários, quero saber a opinião de vocês
Obrigado, gente. Se você curtir esse vídeo, já ajuda esse vídeo a crescer, hein? Obrigado, gente. Amo vocês. Coração, um grande beijo.